Fala galera, aqui é o instrutor Márcio Piovesan. Esse canal aqui é dedicado a pessoas que querem se preparar para a prova teórica do Detran e para quem também quer atualização em lei de trânsito, que a nossa lei de trânsito é uma lei viva que está sempre em alterações e mudanças. Então quem tiver interesse, dá um like no nosso canal, gente, se inscreva e clique no sininho ali de notificações para ser notificado sempre que entrar alguma atualização no canal. Então, bons estudos, boa sorte para todos aí e vamos iniciar o conteúdo, gente. Vamos continuar com legislação de trânsito, a parte de sinalização de trânsito. Lembrando novamente, como sempre, os sinais de trânsito servem para advertir, disciplinar e orientar os usuários das vias terrestres. Olha lá, diferença entre os sinais. Então, em razão de suas semelhanças, algumas plaquinhas podem ser confundidas. Então, pessoal, aqui eu fiz uma seleção de placas parecidas, que na hora do vamos ver, na hora do pega para capar na prova, acaba confundindo uma placa com a outra. Então eu fiz uma seleção. Logicamente, nada impede que a minha seleção possam haver outras placas que confundam vocês também. Então, durante os estudos, vocês perceberam, opa, eu me confundo com essa placa aqui também. Se você também se confunde com essa placa, anota, estuda. Porque tem placa, você pode perceber, que é direta. Então, como é que funciona? Você tem que olhar para a placa, entender o que ela diz e obedecer, aceitar o que a placa lhe informa. Porém, como já disse, tem placas muito parecidas. Vamos começar com elas aí. Lembrando, a minha seleção não esgota a possibilidade de haver outras placas que podem ser confundidas também. Então são algumas que eu acabei selecionando ao longo dos anos e dos meus estudos, mas sempre tem outras. Olha que bonito, pare, pare. Percebe? Então pensa na hora da prova. E agora? Apareceu essa placa? O que quer dizer essa placa? Então, gente, lembrando, uma placa é lei, a outra placa é aviso, tudo bem? Então a placa de regulamentação é lei, a placa de advertência é um aviso a uma circunstância perigosa, certo? Então vamos ver o nome das placas aí, ó. A lei R1, parada obrigatória, e a outra, parada obrigatória à frente. Então, na placa de regulamentação R1, parada obrigatória, você a viu, você tem que parar. Não tem meio termo, não tem conversa, não tem confusão. Viu essa placa? É para você parar totalmente o seu veículo. Infelizmente, no exame do Detran, muitas pessoas reprovam nessa placa. Por quê? Não param totalmente, vão devagarzinho e cruza. Por hábito, vai ser reprovado porque desobedeceu lei. A outra placa, ela está me avisando que lá na frente tem uma parada obrigatória. Portanto, a plaquinha amarelinha de advertência não é para parar nela. Ela vai avisar, ô fulano, lá na frente tem uma parada obrigatória. Não para aqui, tem que parar lá. Então, o que acontece? Quando tem essas duas placas associadas, ou porque o cruzamento é extremamente perigoso, estão te avisando que tem que parar lá na frente, ou a distância da placa até você ver e reagir é insuficiente. Por exemplo, você fez uma curva e aparece essa placa. Você não está vendo a placa ainda. Então você vai entrar no cruzamento sem parar. Olha o perigo. Então antes da curva tem a plaquinha. Parada obrigatória à frente. Então você já sabe, opa, depois da curva tem que parar. Já está sabendo que tem a outra placa. Então uma avisa, a outra manda. Então obedeça, aceite o aviso. Olha lá que legal.
10 toneladas e 10 toneladas. Que placa é essa? De novo, uma avisa, a outra manda. Então uma placa avisa e a outra placa manda. Então, peso bruto total máximo permitido. Peso bruto total limitado. Então, a plaquinha vermelha e branca é lei, tem que ser obedecida. A outra plaquinha é um aviso. Então, vamos dar um exemplo aí. Então, essa rodovia que o caminhão está trafegando, ela tem um peso limitado de 10 toneladas. Só que o cidadão do caminhão está andando com 15. Ó, é 10 e ele está com 15, certo? Na rodovia vai ver a plaquinha amarela. Peso bruto total limitado. E embaixo da plaquinha amarela tem uma outra plaquinha associada, avisando: veículos com excesso de peso, peguem a próxima saída. Tá vendo? Então tem a placa avisando e tá falando: sai fora, pega a próxima saída. O cidadão sabe que ele está com excesso de peso no caminhão. O que ele faz? Segue reto, não sai da rodovia. Lá na frente tem outra plaquinha: peso bruto total limitado 10 toneladas. E embaixo: veículo com excesso de peso, pegue a próxima saída. Então, durante o percurso, vão ter, vai lá, 15 plaquinhas dessa, falando: fulano está com excesso de peso, sai da rodovia. Fulano está com excesso de peso, sai da rodovia. E o cidadão desrespeita todas. Até que chega uma assim: peso bruto total limitado. E embaixo: veículos com excesso de peso, última saída antes da pesagem obrigatória. O que o cara faz? Vai reto. O que tem na sequência? A plaquinha vermelha ali, ó: peso bruto total máximo permitido. E embaixo: veículos de carga, pesagem obrigatória, pegue a próxima direita. Se ele for reto, vai ser preso o veículo, multa. Se ele entrar à direita, tá com excesso de peso. Aí o cara entra na balança, o policial fala: fulano, tá com excesso de peso. O que ele faz? Acha ruim, policial maldito, indústria da multa. Mas, gente, e aquelas 15 placas antes avisando para sair fora? Por que ele não obedeceu? O que ele arriscou? Arriscou, vai ser autuado. Então, enquanto não tem a lei, não tem a multa. Tem o aviso. Então, gente, a lei de trânsito não é feita para multar ninguém. Se vocês perceberem, sempre tem uma placa, um sinal, alguma coisa antes avisando você: cuidado, fulano, lá na frente tem um radar. Cuidado, fulano, tem uma curva ali. Cuidado, fulano, é contramão. Sempre tem. Então uma placa avisa, a outra manda. Então tá aí. Vamos às outras. Mesmo caso, gente, mesmo caso, uma avisa, a outra manda. Então, largura máxima permitida. Tem que ser isso, é lei, regra. E largura limitada. Tá te avisando: fulano lá na frente é apertado. Fulano lá na frente é apertado. E mesma coisa: veículos com excesso de largura, pegue a próxima saída. Aqui, ó: comprimento máximo permitido, lei. Comprimento limitado, aviso. Então uma é aviso, a outra é lei. Estão percebendo? Na hora da prova dá para confundir essas plaquinhas. Então o que vocês fazem? Dão um carinho especial ao estudar essas plaquinhas. Estuda um carinho especial. Ó, plaquinha especial, vou dar um carinho para ela aqui. Tá vendo? Para não ter confusão. Olha lá, duas setas, tá apontando para lá. Mas uma manda, a outra te avisa. Olha lá: sentido de circulação da via ou pista. Sentido único. Então você só pode ir para aquele lado. Ah, professor, é a mesma coisa. Ó, vou dar um exemplo. Pode ter outros, mas vou dar um exemplo. A rua de regulamentação, que você está passando, é um cruzamento, certo?
Quando você chega no cruzamento, ó, você tem o sentido para a direita, tem o sentido para a esquerda, ou tem o sentido reto. É um cruzamento, certo? A placa te indica, vai para lá. Tá te falando, ó, fulano, é para você ir para lá, ó. Não é para você entrar nem aqui, nem ali, certo? A outra placa sentido único, amarelinha, você está descendo uma rua, aí lá no final acaba a rua, certo? E o único caminho a seguir é para onde a placa está apontando. Você não tem como ir reto, reto é muro. No caso da placa, se você for para a direita, no caso aí, é rua sem saída. Então sair do sentido único para a direita. A placa está te avisando, fulano, vai para lá, que aqui não dá. Então a plaquinha amarela está te avisando para onde você vai. A plaquinha vermelha está mandando você ir. Então uma orienta, a outra manda. Mesma coisa aí, ó. Não, não é a mesma coisa não, gente. Uma tá mandando você virar à direita, ó. Vire à direita. A outra tá te avisando da curva perigosa, né? Curva acentuada à direita. Uma tá mandando virar para a direita, a outra tá te avisando da curva perigosa. Então, tome muito cuidado, tenha muita cautela. Outra também. Essa plaquinha também dá para confundir legal na hora da prova, na hora do desespero. Então você tem que pensar bem, saber certinho para não confundir, ó. Sentido de circulação na rotatória. Interseção em círculo, tá vendo? Placa similar, porém os nomes são bem diferentes. Vamos ver aí. Ó, ciclistas à esquerda, pedestres à direita. Então é a nossa placa de regulamentação, é a lei. A outra é fácil? Não, não é fácil. A outra confunde também, porque ó, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, tá vendo? Então uma placa tá te orientando pro ciclista ficar à esquerda, pedestre à direita. A outra placa não, tá falando que vai compartilhar lá adiante, vai ter o compartilhamento de trânsito por ciclistas e pedestres. Só que ele não tá orientando, tá avisando, cuidado lá na frente. A outra tá te mandando, ó, ciclista, esquerda, pedestre, direita. Uma avisa, a outra manda. Aqui, gente, tomar cuidado com a criança, hein? Porque uma tá dizendo ali, ó, passagem sinalizada de pedestres. Então essa é passagem sinalizada de pedestres. A outra, passagem sinalizada de escolares. Então tem que prestar atenção na criancinha da placa. Se você não ver a criança, pronto, errou a placa. Então a primeira, proibido estacionar. Proibido estacionar. A outra, proibido parar e estacionar. Uma é proibido estacionar, a outra é proibido parar e estacionar. Mais uma dessa aí, ó. Então, altura máxima permitida. Altura limitada. Gente, aqui em São Paulo, o que mais se vê é caminhão enroscando embaixo de ponte. Então tem a plaquinha altura limitada, amarelinha. E embaixo, veículos com excesso de altura, peguem a próxima saída à direita. O cara fala, não, dá. Chega lá e enrosca o caminhão embaixo da ponte. Olha o prejuízo. Vocês viram? Ano passado, esse ano, todos os anos, sempre tem caminhão enroscando embaixo das pontes aqui de São Paulo, gente. Por quê? Ignorância. Você percebe que a placa é simples, né, gente? Não é uma placa complicada. Não é um código Morse. A plaquinha é simples. Mas o que falta ali? Educação, né? Do cidadão ver, opa, meu caminhão tá alto, vai enroscar, né?
Porque é o seguinte, tá a placa ali. Aí ele passa numa ponte, passou. Aí ele pensa que todas vai passar. Ele deu sorte que essa ponte que ele passou tava mais baixa, tava mais alta a ponte. Então não enroscou. Mas só que, ó, tá a placa ali de altura. Então, independente de você achar ou não, gente, respeite as placas para não acontecer acidentes. Como acontece um monte de caminhão enroscado embaixo de ponte em São Paulo. Olha a outra também. Peso máximo permitido por eixo. Peso limitado por eixo. O que é isso? Vocês podem ver aqueles caminhões que tem um monte de eixo, um monte de roda, Por quê? É para distribuir o peso em todas as rodas, para não danificar o pavimento. Então é feita uma média geral. No caso é o caminhão com 2 toneladas por eixo, certo? Então, um caminhão com 4 eixos, ele pode no máximo ter 8 toneladas carregado. Um caminhão com 10 eixos, ele pode ter 20 toneladas. Então aí que manda é peso por eixo. Então é somado e dividido. Faz o cálculo do peso que cada eixo pode ter. Então se ele quer carregar 30 toneladas, o caminhão dele tem que ter 15 eixos. No caso dessa placa aí. E nós já vimos direto isso aí. Caminhão com um monte de eixo. É para respeitar o limite de peso do pavimento. E a outra avisa, ó, uma avisa, a outra manda. Essa aqui, ó, é todo mundo para a direita. A outra, só os grandões para a direita. Então, conserve-se à direita. A outra ali, ó, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham-se à direita. Uma placa manda todo mundo para a direita. A outra placa manda só os grandões para a direita. Mais uma dessa, ó. Vire à esquerda. Curva acentuada à esquerda. Mesma coisa. Uma tá mandando virar para a esquerda, a outra tá te avisando de uma curva perigosa à esquerda. Então, muito cuidado, hein? Outra plaquinha também, muito parecida, com nome diferente. Então, duplo sentido de circulação. A outra, mão dupla adiante. Então, você está numa rua de mão única rua, e aparece a plaquinha ali, a amarelinha. Tá te avisando que lá na frente vai ser rua de mão dupla. Aí quando chegar lá vai ter a plaquinha vermelhinha, que vai avisar que é duplo sentido de circulação. Então, uma avisa, a outra manda. Vamos para a bicicletinha, gente. As bicicletas. Então, aqui é fácil para lembrar. Então, uma indica circulação exclusiva de bicicletas. Veja que na placa só tem a bicicleta. A outra, ó, trânsito de ciclistas. Tem um ciclista ali. Então fica mais fácil, para não confundir. Então, a que tem a bicicleta desenhada é exclusiva de bicicletas. A que tem o ciclista, então trânsito de ciclistas. Então, circulação exclusiva de bicicletas. E a outra, trânsito de ciclistas. Uma avisa, a outra manda. Ué, o que aconteceu aqui, gente? Vamos ler os nomes. Embaixo lá, circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. A outra, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Perceberam que é quase o mesmo nome? Perceberam? O nome praticamente igual, idêntico. Pensa na complicação na tua vida, hein? Aparece isso aí no Detran. Vamos ver as placas. Olha uma, olha a outra. As placas quase que totalmente diferentes. Então, a vermelhinha ali, preta e branca.
circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. A de advertência, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Tá vendo? Quase o mesmo nome. Uma circulação, outra trânsito. Uma de, a outra por. Então cuidado para não confundir essas duas plaquinhas. É uma aí que é importante decorar o nome das duas, para não ter erro. Tá? Tem que decorar bem certinho o nome, hein? O que manda aí é o pontilhadinho na placa. Porque uma é passagem sinalizada de ciclistas. A outra, trânsito de ciclistas. Olha lá, o calcanhar do sapato, gente. Nesse caso, nós somos a seta da direita. Então a setinha que está subindo somos nós, tá? A seta que vem descendo, a da esquerda, é de quem está com o sentido oposto. Então, percebe que eu tô indo em direção na primeira plaquinha aí. Tô indo, tô entrando, tô começando, tô iniciando. Então, início de pista dupla. Imagina que ali é uma calçada, um canteiro central. Então eu vou entrar numa pista dupla. A outra é ao contrário, ó. Fim de pista dupla. Uma indica que eu vou entrar na pista dupla, a outra indica que eu vou sair da pista dupla. Início e fim. Mesma coisa, ó. Início de pista dupla. Opa, a outra tá com as duas setinhas indo pro mesmo lado, gente. Eita, complicou, duas setinhas pro mesmo lado. O que indica? Pista dividida, porque está dividindo o fluxo. É muito comum quando está numa pista tem um pé de ponte, um pé da ponte no meio do caminho. Eles fazem um canteirinho e dividem a pista em duas, para você não bater no pé da ponte. A outra plaquinha aqui também, que dá para confundir os nomes aí, mas é nome simples também, nada complicado. Animais e animais selvagens. Então é diferente, porque o comportamento é diferente. Vou dar uma dica para vocês aí em relação a animais domésticos. Por exemplo, os bovinos. Bovinos, a vaquinha, vai. Tem uma vaquinha no meio da pista. Lembra que os bovinos em geral, com algumas exceções, só andam para frente. Então, se você estiver na rua, encontrar com uma vaquinha, pode passar por trás dela, que não tem problema nenhum, que ela vai para frente. A vaca não dá marcha ré. Agora, equinos, e no caso de animais selvagens, é meio imprevisível o comportamento destes animais. No caso do cavalo, ele pode dar coice, ele pode empinar, ele pode deitar e rolar, ele pode pular, pode bater a pata dianteira, a pata traseira. Então o cavalo faz diversos movimentos, então é extremamente perigoso. Mas independente do animal, equino, bovino, animal selvagem, independente, se você avistá-los na rua, não é para ficar piscando o farol pro animal, não é para dar farol alto pro animal, não é para buzinar para o animal. O animal não entende esses sinais. Buzinar, piscar farol, gritar, não adianta. O animal não entende. Então você reduz a velocidade. Depende da situação, até liga o pisca-alerta para avisar quem vem atrás, certo? Dá sinal com a mão e passa devagar pelo animal. Passa devagar pelo animal. Porque depende do tipo de animal, ele pode ser totalmente imprevisível. Então, dicas e macetes. É simplesinho, ó. Placa de regulamentação. Permitido. Pode ou não pode. É uma permissão. É uma negação, é uma ordem. Então, quando tem a placa de regulamentação, altura máxima permitida, largura máxima permitida. E advertência limitado.
altura máxima limitada, largura máxima largura limitada. Então, altura limitada e largura limitada. Tá vendo? Então, regulamentação permitido, advertência limitado. Simples assim, gente. Vocês que gostaram do nosso vídeo, também se quiserem ter acesso aqui ao Facebook, entre na página Família, Trânsito e Vida, @professor.marcio.m. Curtam a nossa página, recebam atualizações sobre trânsito também no Facebook. Muito obrigado pelo acompanhamento e até mais, pessoal. Referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas.